Grande reportagem aborda nesta edição o extermínio da fauna e flora na Reserva Nacional do Niassa, localizada no extremo norte de Moçambique, uma área de conservação com 300 km de linha de fronteira. A reserva, que ocupa 1/3 de toda a superfície da província moçambicana do Niassa, faz fronteira com a República Unida da Tanzânia através do rio Rovuma. Uma viagem com destino à Reserva Nacional do Niassa, no norte de Moçambique. 8 horas de estrada para se chegar à magnífica área de conservação, num percurso de cerca de 500 km, a partir da cidade de Lixinga, via Marupa e Micula. Vamos conhecer a beleza extraordinária e o esplendor da mítica Reserva do Niassa. Nela se concentra e desenvolve a diversidade paisagística de florestas de miombo. As florestas em volta de cadeias de montanhas conferem outra espetacularidade à RNN, Reserva Nacional do Niassa, cotada como uma das maiores áreas de conservação do mundo. A reserva cobre 42 mil km², é 4 vezes o tamanho do Chipre, ou seja, a superfície desta reserva cobre toda a Holanda, país com 41.526 km². É das áreas mais cobiçadas por operadores de safaris e pelos turistas. Aqui, os operadores oriundos de diversos cantos do mundo, com destaque para europeus, sul-africanos e zimbabianos, exploram o turismo cinegético, a caça desportiva. It's one of Africa's top 10 wildlife areas. Its size alone is incredible. Then you've got this natural beauty like this Inselberg behind us, these rivers that you've flown along and seen, and it's got its elephants here, are part of Africa's second largest elephant population. There are 12,000 elephants. O recrudescimento da onda de caça furtiva ameaça o futuro desta reserva. Elefante em extinção no Niassa. A caça furtiva do elefante para extração do marfim é o tema central desta grande reportagem. Temos 60 pontas de marfim neste ano. Vamos quebrando a sequência do crescimento desta população de animais, porque estamos já a prejudicar os mais jovens e vamos prejudicando a reprodução da espécie a longo termo. Desmandos cometidos na sua maioria por tanzanianos com conivência de moçambicanos. Você é informador da reserva. E como é que aceita levar uma ponta de marfim? Tem uma cara. Vamos ter que colocar o exército.
e guarnecer as nossas fronteiras. Nós já tivemos casos de agentes da polícia envolvidos nisto. Marfim, um dos tesouros nacionais, está a ser dilapidado para alimentar o circuito de tráfico internacional deste recurso. Destrói-se a fauna e a flora na área de conservação com maior número de espécies de animais em Moçambique. O cenário desenrola-se numa das zonas de maior atração turística que tem o cão selvagem Vulcmabeco como bandeira da reserva. Após 10 anos de exploração pela Sociedade para a Gestão e Desenvolvimento da Reserva, uma parceria que havia sido estabelecida por capitais públicos e privados, agora abre-se uma nova etapa para o futuro desta importante área de conservação. Há em perspectiva a criação de uma fundação que se responsabilizará pela gestão e coordenação de ações desta reserva. O governo moçambicano, através do Ministério do Turismo e uma organização internacional de reconhecido mérito, a Wildlife Conservation Society, já estão a trabalhar para materializar a iniciativa à luz de um memorando de entendimento assinado entre as duas partes. A WCS é um parceiro estratégico, à semelhança de tantos outros que já trabalharam conosco. São necessários 2,5 milhões de dólares americanos por ano, cerca de 75 milhões de meticais anualmente, para recuperar e apetrechar a reserva em infraestruturas de acampamentos, contratação de pessoal qualificado e aquisição de vários meios de trabalho. Metade do valor seria aplicado em custos operacionais, ou seja, a manutenção de infraestruturas da reserva. O investimento deve ser feito num período de 5 anos. Os gestores deste património natural referem que, a concretizar-se o investimento desta magnitude durante um quinquênio, a reserva poderá atingir alguma estabilidade em termos infraestruturais. Mas os recursos financeiros são escassos. We currently have about 75% of that, 60-75% of that. We need more, particularly if we're going to be establishing an effective community program. But I think for the long term, we probably need about $2 million a year to manage this reserve. O relacionamento com a WCS, com quem o Ministério do Turismo assinou um memorando de entendimento, é para o período de 2 anos e o objetivo, portanto, é um período interino para a criação de uma fundação. A criação da fundação é um processo complexo. Absolutely. I think the best way forward for Niassa Reserve is that there's a Mozambican foundation established for the long-term management of the reserve. What that'll do, if you look at it in the short term, is right now we have co-management between an international organization and the national government. By establishing a national foundation, we're transferring full responsibility to Mozambique. And an international organization like ours can change its role over time. So we can start off by playing a strong management role on the ground, but over time we can end up playing a technical advisory role, funding, then just helping to raise funds, and then just eventually helping with strategy. Pretende-se salvar o local com enorme concentração de vida selvagem. Por explorar ainda grande parte da reserva, há uma perfeita combinação de paisagens neste local. A parte sul da reserva, onde foi criada a Zona Tampão, é explorada por 11 operadores privados. Neste momento, eu penso que com a quantidade de operadores que nós temos, continua a ter alguma viabilidade o investimento na área cinegética, não é? Na indústria da caça. A reserva do Niassa, a meu ver, é a área de conservação de maior importância em Moçambique. É uma área que não só pela sua extensão permite de facto ter um ecossistema que vai garantir o movimento, a localização de diferentes espécies de animais de uma forma, portanto, aberta, de uma forma ecologicamente aceitável,
É um lugar que reúne uma beleza fora de comum. E as receitas internas. A Reserva Nacional do Niassa tem arrecadado por ano cerca de $500 milhão americanos, o equivalente é 15 milhões de meticais. São receitas resultantes da caça desportiva. Considerando aquilo que foi o princípio, é uma receita que vem crescendo. Mas se formos a considerar em termos de gestão, se calhar o dinheiro não seria muito suficiente para gerir a reserva. Uma área com forte potencial para gerar mais receitas. A introdução de atividades de ecoturismo e a prática do turismo contemplativo poderão aumentar a capacidade de angariação de receitas. O melhoramento da atuação da rede de fiscalização no combate à caça furtiva é indispensável para devolver confiança aos operadores. A situação poderá permitir elevar as cotas de abate de animais. Um duro golpe às iniciativas que visam o desenvolvimento da Reserva Nacional do Niassa. A caça furtiva ameaça o ecossistema e põe em causa a biodiversidade. Além do elefante, os caçadores furtivos cobiçam também os grandes mamíferos, como o búfalo e a pala-pala. A caça furtiva constitui a principal ameaça aos recursos. A apetência, a ganância pela carne de animais selvagens é enorme. A sensivelmente 10 km da sede da administração da reserva, os furtivos intensificam as incursões de caça, sobretudo no período seco. Nós vamos em direção a uma vedação e vários buracos que são utilizados para obrigar os animais a caírem. Esta vedação já está desativada, portanto os laços já foram removidos. É o primeiro dos 42 buracos que encontramos. São buracos em forma de V, profundos. Profundidade de mais de 2 metros. Servem para imobilizar os búfalos e outros grandes mamíferos, como a pala-pala. É difícil para sair Fez-se esforço adicional para retirar o homem da segurança da reserva com 1,90 m de altura. Se um búfalo entrar neste buraco, terá poucas chances de sair. Uma espécie de trincheiras feitas pelos furtivos. Obras feitas com alguma mestria e em tempo recorde. Em período de chuva, o acesso torna-se mais complicado à região de Lixangue. Os búfalos abundam aqui para beber a água do rio Lixangue. É na zona central da reserva. A armadilha principal, como vocês viram aqui, é a vedação e mais portanto, a vala, o pit em inglês. Pit como viram, uma coisa, um buraco profundo em V e, portanto, não permite qualquer saída do animal. Quando o animal cai lá dentro, ficou. E aquilo está sempre coberto de materiais que disfarçam, de facto, a cova. Os caçadores furtivos chegam a fazer vedações de arbustos, árvores e trincheiras com mais de 2 km de extensão. É tudo para surpreender os animais neste corredor que tem sido usado sistematicamente pelos búfalos. A luta é pela carne de búfalo. Mas, neste caso, os furtivos não foram a tempo de levar a carne do animal. Podemos ver que este animal, pura e simplesmente, caminhou naquela direção, para aqui, nesta direção, caiu dentro da vala e morreu aqui.
Então estava aparentemente esta coberta, vala né? estava coberta. Vocês podem ver aqui sinais deles terem aberto o terreno e até devem ter utilizado este material cortado ao meio, não é? Assim como vimos nos outros lados, e foi coberto o chão. Portanto, o animal entrou inadvertidamente Para atrair o ali, exatamente, porque esta é a única passagem, porque o resto está obstruído. Entrou e caiu aqui. Além de búfalos e palapalas, vários animais foram mortos desta forma na região entre a sede do distrito de Mekula e Mbatamila, a administração da reserva. É um macho jovem, adulto, mas jovem, portanto na melhor condição de vida. Portanto, esta carcaça tem cerca de talvez um mês e poucos dias, portanto ainda está em processo ativo de putrefacção. Vemos que os pelos ainda estão consistentes. Animal sem valor comercial para os operadores de safari. A presa fazia parte do efetivo dos 7.000 búfalos que vivem na Reserva Nacional do Niassa. Também do ponto de vista de troféu, isto é um animal jovem, não tem ainda as dimensões. Um caçador que se preze nunca iria abater um animal com este tamanho, mesmo que fosse macho. Tinha que ser um animal com cornos maiores, portanto maior porte. Não se sabe ao certo quantos búfalos foram abatidos pelos caçadores furtivos na Reserva Nacional do Niassa. Ainda é incipiente o conhecimento que temos sobre o estado de saúde das populações de animais, mas parece-nos que é bom, porque existe espaço e existem populações que são saudáveis. Poucos animais são encontrados doentes ou mortos no terreno. E isso é um indicador também, mortos no sentido de morte natural ou por doença. Mas a população de búfalos não está a crescer como seria de esperar. Feitas as contas, se os caçadores furtivos montarem 10 sistemas de armadilhas iguais a este, a população de búfalos vai estar em declínio. O corpo de fiscalização foi chamado para desativar a vedação, remover os laços e depois tapar os buracos de armadilhas em Uixengue. Impressionante é o número de elefantes mortos, 2.627, repito, 2.627 animais foram mortos dentro da Reserva Nacional do Niassa. Nos últimos 2 anos, o Estado moçambicano perdeu 23.643.000 dólares norte-americanos, equivalentes a 709.290.000 meticais em receitas. Foram prejuízos em taxas e sobretaxas na indústria turística, na mais importante área de turismo cinegético em Moçambique. Começam a ser alocados alguns meios para auxiliar as operações da reserva. É o caso desta aeronave. É o segundo aparelho disponibilizado em esta área turística, que possui 17 pistas. A pista de Mbatamila é a principal existente nesta região. É mais um voo de reconhecimento e de vigilância direcionado quase à parte sul da reserva. Área caracterizada por possuir elefantes. Com o voo, pretendia-se, por um lado, avaliar as condições de acesso por terra a partir desta via. A imagem ilustra uma das referências da RNN, o rio Lugenda. A topografia da reserva é denominada por rios e vales. O destino é o povoado de Mbamba. Grande parte dos caçadores furtivos concentra-se aqui. Alguns planeiam e coordenam a caça furtiva a partir de Mbamba.
E até o marfim extraído do elefante na mata é, em muitos casos, escondido em algumas destas casas. Dia seguinte, a equipa da televisão de Moçambique seguiu de novo para Mbamba, mas desta vez por meios rodoviários. Da administração da reserva em Batamila para o povoado de Mbamba são 150 km de distância. Após a chegada nas imediações do local onde existem as carcaças dos elefantes, impôs a troca de viatura para facilitar a mobilidade em terreno falso. Rio Lugenda praticamente seco. Quantos quilômetros? Mais ou menos são 2 quilômetros. O que é que tem lá? O elefante morto há 3 meses atrás. Dos elefantes abatidos na zona de Marir são machos. Como podemos ver, temos o caso de alguns animais recentes. O abate recente. É acima de um mês, como podemos ver. Tem ainda os restos da comida e tem a pele ainda fresca. E os caçadores furtivos, muitas vezes perseguem os machos. Se a situação prevalecer, o futuro da reserva do Niassa é sombrio. Vive-se aqui um cenário de guerra e de medo na maior área de conservação do país. Os furtivos estão a utilizar vários tipos de arma, com destaque para a AK-47. Este é o caso mais recente de elefantes abatidos nesta área de conservação. Foram 9 elefantes abatidos. Estes 2 são animais relativamente jovens, com idades compreendidas entre 20 e 25 anos. Foram abatidos com o recurso de uma arma de tipo AK-47 e a outra 458. Esta parte aqui, é a parte da cabeça, a parte frontal. Cortaram a parte do marfim, a cabeça toda e carregaram. Eles atuam uma espécie de grupo organizado, porque tem atiradores, tem os que carregam e tem até algumas pessoas que procuram informações, elementos fiscais. Após a retirada das pontas de marfim, os animais foram abandonados. Isto é próprio de caça furtiva, de caça comercial, que vem, abate, corta as pontas, leva e deixa o resto. Numa situação diferente, nós até podíamos fazer um aproveitamento da carne, mas a população que está no interior da reserva, ela não come carne de elefante, por motivos religiosos. Os autores foram neutralizados. Eram 4. Entre os implicados encontravam-se um tanzaniano e um moçambicano. Os acusados foram entregues às autoridades de justiça no distrito de Marupa. Estão lá detidos, já foram julgados, condenados? Não tenho informações, mas acredito que estão à espera do julgamento, devem ter sido já julgados. Estragos dentro da área de Conceição Cule, na parte este da Reserva Nacional do Niassa. Meus amigos, os caçadores furtivos são homens profissionais e até bons atiradores. Estão devidamente preparados e equipados com este tipo de armas. Até que ponto a fiscalização da Reserva do Niassa está preparada para contrapor a incursão dos furtivos? Os fiscais estão com armas semiautomáticas. Bom, nós já começamos a desencadear uma série de atividades, começando pela formação dos fiscais que puderam ver, mas também queremos fazer o uso do memorando que temos com o Ministério da Defesa.
e poderemos neste momento juntar os equipamentos que nós temos, que a defesa tem, e outras forças de defesa e segurança que puderem fazer parte das atividades operativas dentro da reserva. É o tipo de armas usadas pelos fiscais. Os fiscais não têm armas automáticas nem semi-automáticas. São armas de calibre 7.7 usadas na Segunda Guerra Mundial. Quando nós estamos numa situação em que as armas no interior são armas de guerra, não seria possível que os nossos fiscais, e aqui tenho toda a certeza, não seria possível os nossos fiscais fazerem frente. Os nossos fiscais usam uma arma antiga, uma arma que obsoleta, enfim, uma arma que não assusta ninguém. O fiscal Fernando Manuel foi vítima dos caçadores furtivos em plena atividade de fiscalização. Só viu foi a bala. De que arma? KPM. Eu lutei com o furtivo e foi baleado, braço lado esquerdo. Foi 2 horas de tempo a trocar tiro com ele. Eram quantos furtivos? Era 5 furtivos, só uma arma. Ok. Que tipo de arma? E KPM. A KPM. E você tinha que tipo de arma? É 7.7. Não é nada. Não é nada, é verdade, eu recordo da com essa reserva aqui estamos mal, por causa de nosso arma. Está fraco mesmo. E os furtivos têm armas pesadas. É verdade. O caso de Mbamba é exemplo de tantas situações de abates indiscriminados de elefantes para extração do marfim. Imagens que ilustram a carnificina. Momentos dramáticos para os elefantes. Caçadores introduzem-se na reserva com armas de alto calibre e adquirem armas de guerra para poderem enfrentar os fiscais. As fotos retratam animais mortos em finais de 2012. Em 2009, o número estimado de carcaças de elefantes na RNN foi de 896 animais mortos. Agora, os números são simplesmente assustadores. Foram contadas 2.627 carcaças de elefantes na zona norte e na parte central da reserva durante o levantamento aéreo. São números correspondentes aos anos 2010 e 2011. Com estes números astronómicos de abates ilegais de elefantes, o Estado moçambicano perdeu em receitas cerca de 23.643.000 dólares americanos, o equivalente a 709.290.000 meticais em taxas e sobretaxas na indústria turística. Em Moçambique, o bilhete de abate de apenas um elefante subiu de 5.000 dólares para 9 para os operadores de safari. E cada troféu do elefante chega a ser vendido pelos operadores por 40.000 dólares americanos. O piloto de origem sul-africana é o Serviço da Reserva Nacional do Niassa. Conta o que tem observado em missões de vigilância aérea. Well, in Niassa, the most obvious thing that we're having to deal with at the moment is the rampant elephant poaching. And so, since we've arrived with the aircraft, we've found that there's a massive problem in Niassa, and we record probably on average 2 to 3 carcasses a day. That's what we found is being killed in the reserve at the moment. Aqui, a população do elefante está em declínio. As estimativas mais recentes indicam que a taxa de carcaças é de 17% e está acima do limite de estabilização, que é de 7,5%, correspondendo assim o abate de 3 elefantes por dia, o equivalente a 1.320 elefantes abatidos por ano. E aqui é uma preocupação séria,
porque também não temos ainda modelos, não temos propostas de como gerir esta situação. A administração da Reserva Nacional do Niassa não possui ainda capacidade nem meios materiais e humanos para conter esse tipo de crime organizado. A reserva possui agora cerca de 11 mil elefantes, contra os 15 mil animais apurados no censo de 2009, uma redução drástica do efetivo desta espécie. Quanto aos elefantes, talvez o que está acontecendo, estamos a perder a qualidade. Se conseguirmos estancar esta onda de crime organizado, que é a caça furtiva contra o elefante, poderemos ainda estabilizar a população de elefantes nos próximos anos, mas não poderemos voltar a ter a mesma qualidade de elefantes que tivemos. A RNN já foi catalogada a nível internacional como detentora de elefantes de excelente qualidade e com troféus de alto valor comercial. Mas Moçambique já está a perder estes atributos por não conseguir combater o crime organizado para obtenção do marfim, situação que leva o país a figurar neste momento na lista vermelha de nações impotentes de lidar com a caça furtiva, à semelhança do Gabão, que perdeu toda a sua população de elefantes. Eu penso que o abate de elefantes de forma furtiva para o alimento do comércio ilegal de marfim prejudica essencialmente o país em si. A imagem que o mundo tem de nós, enquanto moçambicanos, a imagem que o mundo tem de Moçambique, não é? E quando o furtivismo foge fora do controle, prejudica imenso o país. Não tanto os operadores em particular, também, mas não tanto, mas sim o país em geral. Na medida em que instituições como a CITES e instituições como o World Wildlife Fund e outras olham para Moçambique como um país que, de certa forma, não consegue controlar o furtivismo. Quando há uma pressão externa por recurso que existe na reserva, são os estrangeiros que vêm, atravessam e vêm buscar o recurso. E como não temos proteção, então estamos vulneráveis. A população de elefantes é em risco de desaparecer nos próximos 5 anos se não forem tomadas medidas efetivas. It means that if we don't get this right in 5 years, we will lose the importance of this protected area. The government and the international community have a very small window to turn this around. Difícil é perceber os contornos do crime organizado de extração e tráfico do marfim na Reserva Nacional do Niassa. Não são ainda conhecidos os rostos dos mandantes ou patrões deste marfim. Mas uma coisa é certa, o produto é vendido no mercado asiático. Em 2012, 12 pessoas foram detidas, indiciadas de envolvimento no abate de elefantes e extração do marfim. Entre os implicados estão os elementos da Força da Guarda Fronteira. Apesar da falta de meios, os gestores não cruzam os braços. Procuram fazer o possível com os parcos recursos. 44 homens terminaram o curso básico em técnicas avançadas de fiscalização. Foi o primeiro curso de fiscais. E alguns foram à reforma. É o caso de Raib Suete, que trabalhou durante 16 anos a fiscalizar a reserva. Eu estou velho, deixo o serviço para os jovens. Já recebi indenização. Quanto é que é? Recebi 40 milhões. 40 mil. O que é que vai fazer com 40 mil? Com 40 milhões vou ver qual é a necessidade depois de fazer em casa. A causa, como eu já sou velho, arranjar pelo menos alguma casa de chá. Raib recorda alguns momentos complicados. De 2010 para 2011, para 2012, foi mais que pior. A administração já recebi. Quanto é que é? Com 40 milhões. 40 mil. É pouco? É muito? Como é? Estou a cartecer com a minha vida. Sei que vou tentar a vida com a criança, vou fazer uma casa. Armando deixa a reserva
mas deixa um legado para o seu filho, que decidiu abraçar também a fiscalização. O meu pai transmitiu-me uma mensagem que meu filho deve trabalhar para o seu futuro também e os seus melhores, os seus filhos também, para ter um bom futuro. Ele diz que, papai, eu estou aqui também a treinar, vale a pena papai ir descansar em casa. Eu sou saído de fiscalização, vai ficar o meu neto. Teu neto? Onde é que está? O meu neto ainda nesse período, no momento, está no treino. O meu avô aconselhou-me para ficar seguro nos serviços e trabalhar bem com as pessoas. O curso foi ministrado por instrutores internacionais da Zâmbia, Quênia e África do Sul. It was a basic field rangers training course, and the standard that we've got them up to is a standardized one, which is throughout Africa, because the threat in conservation is the same, whether be it in Mozambique or Zambia. Yeah, I'm very sure and confident that they are ready, because at the moment they will be even able to work in small teams and confront the poachers, no matter what the threat is, because what matters most is the tactics that we've delivered to them. Mas o corpo de fiscalização é ainda insuficiente para dar cobertura efetiva a toda a extensão da área. O ideal seria um efetivo de 2.000 fiscais. You've already flown in our aircraft and see how we're using one aircraft right now to improve our anti-poaching capabilities. We need 3 aircraft and we need a helicopter. If we have a fleet like that behind us, then we can reduce the number of scouts we need. So you're putting the costs into something else that's allowing you to move around a lot more effectively. If we only used foot patrols, we'd need, say, 2,000 staff in a reserve of this size. What we probably will end up working with in an ideal situation is about 150 to 200 staff. They don't all have to be government, because there are the tourism operators here who have an obligation to help with management and law enforcement. So if we use their staff and we add government and WCS staff to that, and then we use tools like aircraft and helicopters, we can bring it under control with a much smaller number of people. Não basta formar homens e adquirir meios. Importa, acima de tudo, o profissionalismo e a idoneidade de pessoas afeta as diversas instituições do Estado e do setor privado. Este jovem é acusado de traficar o marfim na região de Mbamba. Foi detido na posse desta ponta. Esse é o meu colega, esse ponta apanhava no arear. Como ele tinha dívida comigo de 1.000 meticais, então disse, meu amigo, eu 1.000 meticais não tenho, só que me acompanhar e levar uma ponta. Depois, quando apanhar o cliente, essa ponta, quando vender, te pagar aquele dinheiro. O jovem acusado trabalha para uma concessão como informador. Quantos caçadores furtivos você conhece? Eu que tinha que conhecer esse mesmo, Isuf. Como é que chama? Isuf, na manhã. Um caçador furtivo? Sim. Onde é que está o Isuf? Está em Cabo Delgado. O outro caçador furtivo quem era? Quem é? Que eu tinha conhecimento bem esse mesmo Isuf. Falou de um tanzaniano? Esse de Tanzânia, o nome dele não conheço. Mas conhece ela, sim? Sim. O Isuf abateu quantos elefantes e tirou quantas pontas de marfim? Aí que não sabe. Só sabia dizer que esse é um furtivo grande. Esse Isuf com esse de Migomano. Esse Isuf tirava duas armas, esse de Migomano tirava uma arma. Que tipo de arma? AKM. Esse Isuf matava mesmo. Yeah. Muitos elefantes. Em que ano foi? Isso foi 2010. No ano passado, a polícia prendeu pelo menos 12 pessoas indiciadas de estarem envolvidas no negócio ilícito de marfim. Grande parte dos detidos eram da nacionalidade tanzaniana. As autoridades apreenderam diversos bens, incluindo motorizadas usadas para o transporte do marfim.
Os resultados da investigação realizada aqui concluíram que dos 47 casos de caça furtiva em que foi possível neutralizar os seus autores, apenas 4 indivíduos, ou seja, 8%, estão relacionados com a caça de subsistência. 92% de casos estavam diretamente ligados à caça furtiva comercial para obtenção de troféus. Os dados representam destruição significativa e irreversível do património natural. Segundo o estudo, o envolvimento de tanzanianos nos desmandos foi estimado em 55%. Acrescenta o estudo que a Força da Guarda Fronteira esteve envolvida em 6 casos de caça furtiva. Os tanzanianos, quando entram no nosso território, juntam-se com os moçambicanos. Não têm feito a caça furtiva sozinhos. Não sabemos por quanto é que eles vendem, mas a informação que temos é de que o preço já subiu. A soberania nacional está em causa. A Força da Guarda Fronteira é acusada de traficar pontas do marfim na reserva do Niassa. Informações em nosso poder dão conta que em dezembro de 2011, 8 elementos da Guarda Fronteira posicionados na região de Gombe traficaram 350 quilos de marfim. Era marfim apreendido aos caçadores furtivos. Foi vendido pela tropa da Guarda Fronteira sem o consentimento das autoridades policiais e nem da administração da reserva do Niassa. Os recursos estão a ser hipotecados. Como é que venderam armas, alugaram armas aos furtivos? O que é que terão feito? Tem emprestado, tem alugado a furtivos para abater animais. É muito mau isto aqui. De facto é mau. Falou-se muito do envolvimento de alguns elementos da Guarda Fronteira e de alguns agentes da Polícia da República de Moçambique em conivência com os furtivos. Qual é o comentário do seu comandante distrital? Olha, mesmo os senhores jornalistas têm 3 ou 4 filhos, nem todos eles podem ter o mesmo tipo de comportamento. E é verdade que temos alguns colegas, polícias que têm aliado com os caçadores furtivos, mas a nossa tolerância com a caça furtiva é zero. E quando esses casos ocorrem, entregamos à justiça. Onde é que estão as polícias? Quantos casos foram notificados? Não posso dizer quantos casos, mas confirmo ter ocorrido casos de envolvimento de alguns polícias. É a própria soberania que em algum momento fica em causa? Não, a soberania não está em causa. Não é com esses problemas vamos dizer que a soberania o que está em causa. O que é a soberania? É um setor muito sensível, mexe em algum momento até com a soberania moçambicana, se olharmos que quando os recursos saem de qualquer maneira sem o controle. Quanto à entrada, sobretudo, de cidadãos estrangeiros, estamos a falar de tanzanianos que são acusados de estar a dilapidar a riqueza dentro da reserva do Niassa. Esta situação? Nós temos, a nível da SADC, instrumentos para discutirmos este tipo de problemas que afetam, digamos, os nossos países, quer sejam de caça furtiva, quer seja de mineração. Não podemos, de forma nenhuma, dizer que nós somos limpos. Em algum momento, nós temos também gente nossa metida no assunto. Eu falo de população, de algumas pessoas da comunidade e até falo de líderes comunitários, que em algum momento facilitam as coisas. Então, para dizer que não temos pessoas impunes em todo este processo. E quando assim acontece, nós tomamos as medidas disciplinares para evitar que isto aconteça mais. Nós já tivemos casos de agentes da polícia envolvidos nisto. Mas não só agentes da polícia, também outros funcionários, né, envolvidos nessas coisas. São criminosos, devem ser combatidos. O mais importante é compreendermos isto, que quando acontece um crime, encontramos a pessoa que cometeu o crime ou cometeu a infração e responsabilizar. Isso é que é mais importante. Moçambique precisa de adotar penas mais pesadas contra os destruidores da fauna e flora. As autoridades norte-americanas em 2012 baniram a entrada naquele país de marfim moçambicano
é uma medida que visa desencorajar os apreciadores norte-americanos de troféus desta natureza a não comprar marfim duvidoso. E é uma das formas encontradas para não alimentar ou fortificar a rede organizada de caça furtiva de elefantes. A administração da reserva apreendeu 60 pontas de marfim entre 2011 e 2012. Estes são elefantes mais jovens, como podemos ver, com menos de 1 kg. Tanto que também são pontas idênticas às primeiras. E esses são animais que deviam ter em média 7 a 8 anos. Também temos as outras pontas, de cerca de meio quilo, que são elefantes talvez com 10, 12 anos. E depois vamos gradualmente subindo com elefantes de 15. Esta ponta, como pode ver, são 5 quilos, pesa um pouco mais. E este é um elefante com cerca de 17 a 20 anos. E também foi prejudicado ao longo do seu crescimento. Podemos dizer aqui que quase que é uma família que terá desaparecido. Daquilo que tem acontecido no cenário, há vezes que os caçadores acabam batendo todos os animais numa determinada família. Podemos assumir que essa fosse uma família, de alguma forma. Agora aqui estamos com uma ponta mais pesada, de 21 quilos. Mesmo assim, com 21 quilos, não é recomendável o abate de um elefante com uma ponta de 21 quilos. O mais recomendável elefantes com pontas de 27 quilos, mais de 50 anos por aí. Sim, de facto, o regulamento de caça da reserva, digo caça ao longo da zona tampão, diz que temos que abater elefantes com 50 libras ou 27 quilos. Então, este está abaixo do peso que podia ser aquilo que é recomendado pela reserva. Estes, como podemos ver, são carregos, sim. É pesado. São 21 quilos. E quando nós retiramos de um ecossistema como o do Niassa, o elefante, absolutamente vamos empobrecer esses 42 mil quilómetros quadrados. E isso não tem preço. 42 mil quilómetros quadrados é um país, verdadeiramente. E empobrecer um país, esse custo é incalculável. Acho que não há valor para a gente se referir a isso. Não há, eu acho que não há valor. A reserva fica empobrecida. Moçambique é tido como dos países com maior incidência de casos de tráfico ilegal de marfim no mundo. A determinação da origem do marfim apreendido com destino à China, Vietnã e Tailândia têm como fonte de extração os elefantes da reserva do Niassa em Moçambique, Selous Game Reserve e do West Selous Corridor na Tanzânia, segundo resultados de testes de DNA feitos nas pontas de marfim apreendidas naqueles países asiáticos. No mercado internacional, o quilo de marfim chega a custar $120 americanos. Não temos assim dados muito concretos, mas as pessoas, os carregadores recebem 50 a 100 meticais para mostrar a rota dos elefantes, para carregarem o marfim e entregarem aos consumidores. E estes consumidores não há dados em termos de informações, a especulação que dizem que compram quanto? Não temos informações, mas a média são $120 por cada quilo daquilo que vai saindo fora do país. Aqui estamos perante uma ponta que iria custar $2.500 americanos, esta ponta de 21 quilos. Sim, baseando-se nos cálculos, $120 por cada quilo. Neste peso são cerca de $2.000 que saem e que são um prejuízo econômico daquilo que os furtivos ou caçadores ilegais carregam da reserva. Armas apreendidas aos furtivos. A fiscalização apreendeu 6 armas de tipo AK-47. Como travar esta onda de desmandos? Duas soluções, aquelas que eu acho que posso opinar. Uma é concessionar a área norte e fazer com a área norte da reserva e fazer com que ela tenha também operadores, porque tendo operadores, os operadores se encarregam de criar uma força. Agora, é preciso
dar autorização de que esses operadores possam também ter algumas armas para responder à investida. Essa seria a primeira opção. A segunda opção, vamos ter que colocar o exército e guarnecer as nossas fronteiras. E já estamos a fazer isso um pouco tarde, porque a madeira acabou, já saiu muita ponta de marfim, mas tem que ser uma força militar que vá com objetivos muito sérios, bem posicionada, que não tenha problemas de ração, que tenha um dinheiro extra para se manter e que depois também não entre em nenhum tipo de esquema, não seja corrompida, e que vá para ficar 1 mês ou 15 dias para desmantelar tudo que é acampamento ilegal que existe. Informações em nosso poder indicam que o governo moçambicano está a equacionar a possibilidade de envolvimento do exército na Reserva Nacional do Niassa, mas a morosidade e problemas de ordem logística continua prevista, estamos já a programar, que é exatamente para juntarmos as forças e vermos que se podemos estancar essa situação de caça furtiva. E será por união de forças, e o objetivo é mesmo parar com a caça furtiva. Eu acho que precisaria de esperar um bocadinho para ver como que essa iniciativa conjunta vai ser formatada. Eu não acredito que estejam esgotadas as formas como se pode exercer esta ação e, sobretudo, contando com as próprias populações que sempre viveram, nasceram ali, cresceram ali, viveram ali, eles sabem como que se protegia esse tipo de recursos. Então, na altura que a iniciativa for formatada, penso que teremos ocasião de dizer como que será feita. Mas a situação é preocupante, sobretudo na reserva do Niassa, que a própria soberania pode estar em causa. E eu não acho ser só para a reserva de Niassa, em todo o lado onde algumas espécies são dizimadas, pode constituir uma preocupação, mas quem fala de recursos animais, como esse caso, pode-se falar de recursos minerais, de pilhagem nas pescas, etc. Sempre toda a riqueza que sai, que é subtraída, é uma preocupação, e por isso mesmo que digo que essa equipa de trabalho que se referiu, que vai pensar como que deve atuar nesta atitude, nesse momento será oportuno para se falar. Há problemas sérios, isso sim. É preciso resolvermos, há de ser esse povo mesmo a resolver. A polícia está preparada para uma possível intervenção? Naturalmente que a polícia já está lá. O que eu digo é que a complexidade dos problemas é tal que é preciso apetrecharmos a própria polícia, melhorarmos as estratégias de combate e continuarmos à frente. Os estrangeiros, sobretudo tanzanianos, aproveitam-se da porosidade ou a fragilidade da fronteira moçambicana no Rio Rovuma para pilhar a madeira. Já não há madeira de primeira classe no interior da reserva, segundo o relatório do Ministério da Agricultura. Quando há uma pressão externa por recurso que existe na reserva, são os estrangeiros que vêm, atravessam e vêm buscar o recurso. E como não temos proteção, então estamos vulneráveis. Mais de 20 motosserras apreendidas, usadas para abate de árvores. E outro material de mineração artesanal. Passo um apelo que as autoridades de facto tomem as decisões que são necessárias para manter esta reserva, uma vez que o Governo e o Estado decidiram que isto era uma reserva. E, portanto, eu diria que devem assumir a responsabilidade. Para desencorajar este tipo de situações, caracterizadas por desmandos, os especialistas da fauna e flora defendem penas mais pesadas aos infratores.
A Wildlife Conservation Association, Sociedade para a Conservação da Fauna, fundada em 1895, a operar agora em 115 países, mostra-se disponível em ajudar as autoridades de turismo para inverter a situação na Reserva Nacional do Niassa. So it's a combination of support. So it's initially we're bringing resources and putting that together with the resources that come from the reserve already. So that's financial resources. We're also bringing people as well. So staff that we're putting together with the ministry staff so that we can bring in the best knowledge from elsewhere in the world, mostly from elsewhere in Africa, and put that together with the best knowledge from in Mozambique as well and work together. And that's on anti-poaching, it's on management, it's on using intelligence to help tackle poaching as well. And in the future, fairly soon, it'll be on community program as well, working with communities to improve management and use in the reserve. Parque Nacional das Carimbas, na província setentrional de Cabo Delgado, não escapa esta grave situação de extermínio da fauna. Em 2012, pelo menos 100 elefantes foram abatidos pelos caçadores furtivos e foram apreendidas mais de 500 munições da arma de tipo AK-47. Nas imediações da Montanha Mera, quase no limite entre os distritos de Ancoab e Maluco, o médico veterinário Lopes Pereira tenta recuperar um animal jovem alvejado na parte traseira. Elefante imobilizado com recurso a lançador de dardo para facilitar o tratamento. Torne. Põe aí. Vira tudo aí. Até ficar com a cheia. Tocarmos, o que disse já não é. Estamos a pôr antibióticos. Saiu desse lado. Bom, muito bom. Ok? A fase da administração da droga durou cerca de 20 minutos. Sempre ele utilizar a KPM, nossos trabalhadores aqui sempre ouvir quando ele dispara. Automático. Sempre Quantos elefantes na tua área já? Em volta dos 20 km da tua área? Morreram este ano? Agora 71 já morreu. Jacob Vollandsberg, operador turístico e homem que se dedica à conservação de animais, era a pessoa mais feliz depois do tratamento. O animal foi salvo. Thank you. Muito obrigado. Obrigado. Fizemos o que é possível. Até é um animal que está em crescimento ainda, portanto pode consolidar aquela fratura, mas nós pensamos que há uma fratura. A bala entrou, partiu o osso, saiu do outro lado. Mas é um animal jovem, está muito bem nutrido, apesar de tudo, portanto ele está a sobreviver aqui. Isso é um bom sinal. As fezes são normais, tudo é normal. Vamos ter esperança. A natureza pode ajudar neste caso. O moçambicano está preparado para defender a nossa fauna. Taratibo não chora. Taratibo não chora. Os fiscais das carimbas temem o desaparecimento da fauna e flora. A WWF, no seu relatório de 2012, indica que Moçambique, além de ser palco de intensa caça furtiva, é também considerado um dos maiores corredores de marfim de elefantes e pontas de rinoceronte com destino à Ásia. A situação vai de mal a pior. Impõe-se uma ação ou reação enérgica das autoridades moçambicanas. Os recursos estão a ser hipotecados por bandidos armados nas matas moçambicanas e com maior incidência nas áreas de conservação. Brito Simango, Milagre Coça, Televisão de Moçambique.